Olá, quinto ano! Começamos agora a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos fazer os exercícios 14, 15 e 16 do livro didático nas páginas 30 e 31. Lembrem-se de escrever a data de hoje nas páginas, tá? Primeiro, nós vamos relembrar os termos da divisão. Então, nós temos uma continha aqui, 37 dividido por 7. 7 vezes 5 é igual a 35, para chegar no 37 mais 2. Então, o resto é 2 e o resultado é 5. Então, vamos aprender sobre os termos dessa divisão, né? Na divisão, nós temos o dividendo, que é o número que é dividido pelo divisor na operação. Então, em seguida, nós temos o divisor, que é o número pelo qual o dividendo será dividido. Temos o resto, que é o valor que sobra de uma divisão não exata. E o quociente, né, que é o resultado obtido em uma divisão. Então, esses daqui são os termos da divisão. É sempre bom relembrá-los, tá? Porque às vezes vai aparecer probleminhas apenas com os termos e é importante saber quais são os termos da divisão. Exercício 14. Complete as tabelas a seguir, indicando o quociente inteiro ao dividir cada um dos números que constam da tabela. Então, o exercício pede que vocês escrevam apenas o quociente inteiro, o resultado, tá? Em alguns casos aqui terão resto, mas vocês não vão anotar o resto. O exercício pede apenas o quociente inteiro. Então, 20 dividido por 10 é igual a 2. Por quê? 10 vezes 2 é igual a 20. Certo? 25 dividido por 10 também é 2, né? Resulta em 2. Porque 10 vezes 2 é igual a 20, e aí tem o resto, que é o 5, que aí termina de compor o 25. Só que vocês não vão escrever o resto, apenas o resultado. Então, 25 dividido por 10 é 2. O probleminha, ele pede apenas o quociente, tá? Por isso que a gente não coloca o resto. Mais uma dica. 195 dividido por 100 é igual a 19 com o resto, que é o mesmo caso ali do 25, porque 19 vezes 10 é igual a 190 e sobra 5 para compor os 195. Mais uma dica importante é, se o número ele for dividido pelo mesmo número, ele vai resultar em 1. Todo número que é dividido por ele mesmo resulta em 1. Então, 2 dividido por 2 é 1, 3 dividido por 3 é 1, 4 dividido por 4 é 1, 5 dividido por 5 é 1. Sempre resulta em 1 quando o número que for dividido é igual a ele mesmo, que é o caso aqui, ó, 1000 dividido por 1000 é igual a 1, porque 1000 vezes 1 é igual a 1000, certo? Aí eu vou dar uma dica agora para vocês, que é a dica do cortar o zero. Vocês já devem conhecer essa dica, mas é sempre importante relembrar porque ela facilita na hora de fazer os cálculos. Então, eu tenho aqui 3.000 dividido por 1000. Então, eu já sei que o resultado dá 3, porque 1000 vezes 3 é 3.000. Ah, mas eu não sei fazer esse cálculo assim logo de cabeça, não consigo raciocinar nessa velocidade. Então, eu faço a continha e corto o zero. Então, eu tenho 3.000 dividido por 1000. Se o dividendo e o divisor terminarem em zero, eu posso cortar os zeros, desde que eu corte os zeros na mesma quantidade, tanto do divisor quanto do dividendo, e sempre quando os zeros estiverem no final, nunca no meio. Então, vamos lá, vou cortar o zero aqui do 1000 e um zero lá do 3000. Ah, tem mais zero, então vou cortar um aqui e um lá. Tem mais zero sobrando? Tem, então vou cortar um aqui e um lá. Percebam que eu cortei a mesma quantidade, tanto do divisor quanto do dividendo, tá? Se, por exemplo, tivesse um zero a menos ali no divisor, então eu cortaria um zero a menos, tá? É sempre a mesma quantidade dos dois lados. Então, sobrou 3 para dividir por 1, né? Então, 3 dividido por 1 é igual a 3, para 3, nada. Então, aí eu cheguei no meu resultado. Então, 3.000 dividido por 1000 é igual a 3. Na atividade 15, vou conseguir aplicar bem essa regrinha do cortar o zero, né? Lembrando que, para eu cortar o zero, tanto o divisor quanto o dividendo precisam ter zeros, eu preciso cortar na mesma quantidade e é sempre no final do número, tá? Se tiver no meio, não vai valer essa regrinha de cortar o zero. Então, eu tenho 20.000 para dividir por 10. Lembra que eu falei que eu tenho que cortar a mesma quantidade tanto do dividendo quanto do divisor?
Então, perceba, aqui no dividendo eu tenho vários zeros e no divisor eu tenho apenas um. Então, eu começo cortando aqui pelo divisor. Então, cortei o zero e corto um zero lá do meu dividendo. Eu tenho mais zeros para cortar? Na mesma quantidade, não. Acabou o zero aqui do meu divisor. Então, eu prossigo com a minha conta. Então, eu teria, no caso, como eu excluí os dois zeros, eu tenho 2.000 para dividir por 1. Então, 2 tem na tabuada do 1? Tem. 1 vezes 2 é igual a 2. Para 2, 0. O que eu faço agora? Eu tenho um monte de zero. O que eu vou fazer com eles? Eu prossigo com a minha operação. Então, eu desço esse zero. Zero não é divisível, então eu coloco ele na chave também. Desço o próximo zero, procedo da mesma forma. Coloco ele na chave. E desço o último zero. E coloco ele na chave. O resultado é 2.000. Então, 20.000 dividido por 10 é igual a 2.000. Se eu calcular 2.000 vezes 10, eu vou obter 20.000. Essa é a prova real, é assim que eu sei que a minha conta está correta. Vocês podem proceder da mesma forma na letrinha B, na letrinha C e na letrinha D. Na atividade 16, vocês vão completar as tabelas com o que se pede, no caso, com as divisões. Eu vou dar algumas dicas para vocês poderem proceder, tá? Para poder facilitar um pouquinho. Então, aqui, ó, 4.321 dividido por 10, eu posso raciocinar da seguinte forma. 432 vezes 10 é igual a 4.320. Peguei a centena, né? Os três primeiros números e multipliquei pelo divisor. Mas o número que eu estou procurando é 4.321 dividido por 10. Então, quanto que falta do 4.320 para chegar no 4.321? Falta 1. Então, utilizando essa forma de raciocínio com a multiplicação primeiro, eu sei que 4.321 dividido por 10 é igual a 432 e resta 1, certo? Ai, professora, mas eu achei difícil essa forma de raciocínio. Então, a gente volta para a forma básica de divisão. E eu vou ajudar vocês a fazer essas que têm unidade de milhar, dezena de milhar. Elas não são difíceis, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ali na letra B, eu tenho 5.678 dividido por 1.000. Então, vou montar a continha aqui para vocês. Eu preciso perguntar se 5 dá para dividir por 1.000? Eu estou naturalmente olhando para um número que eu tenho dividendo na unidade de milhar e uma unidade de milhar no divisor. Então, eu sei que 5 não divide por 1.000, que 56 não divide, que 567 não divide. Então, eu tenho que pegar o número completo. Essa tabuada aqui, ai, professora, que tabuada grande, né? Mas vamos raciocinar. 1.000 vezes 1 é 1.000, 1.000 vezes 2 é 2.000, 1.000 vezes 3 é 3.000, 1.000 vezes 4 é 4.000, 1.000 vezes 5 é 5.000, 1.000 vezes 6 é 6.000, já passou do número que eu tenho ali no meu dividendo. Então, quantas vezes o 1.000 cabe dentro de 5.678? 5 vezes, porque 1.000 vezes 5 é igual a 5.000. Aí eu faço a subtração. 5.678 menos 5.000 é igual a 678. E aí eu coloco o resultado lá na minha tabela. Então, o meu quociente vai ser 5 e o meu resultado 678. Agora eu vou ajudar vocês a fazer a última continha, 12.345 dividido por 10.000. Então, eu vou proceder da mesma forma. 1 dá para dividir por 10.000? Não, né? Já vou adiantar para vocês. Eu tenho uma dezena de milhar no divisor e uma dezena de milhar no dividendo. Então, eu vou pegar todos os números para poder fazer essa divisão. Então, 10.000 vezes 1 é 10.000. 10.000 vezes 2 é 20.000. 20.000 é maior que 12.345, não é? Então, 12.345 dividido por 10.000 é igual a 1, né? 10.000 vezes 1 é igual a 10.000. Faço a subtração. 12.345 menos 10.000 é igual a 2.345. Então, o meu quociente vai ser o 1 e o meu resultado 2.345, certo? O 10.000 cabe uma vez dentro do 12.345 e aí resta 2.345, ok? Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Façam as continhas com bastante atenção. Na dúvida, me perguntem, tá bom? Beijos e até a próxima aula.